Boa noite. Meu nome é José de Melo Cruz, sou servidor público desde 1983, primeiro no antigo INANTS, falecido INANTS, depois no Ministério da Saúde, depois prestei um outro concurso para o Tribunal Superior Eleitoral em 1995, e aí entrei no Tribunal em 96, exatamente no ano que se começou as primeiras eleições informatizadas no Brasil. Então, eu me considero um tiozão da urna, ajudei a montar a urna desde a primeira urna eletrônica, que nos anos de 96 foi uma experiência interessantíssima para mim. Bom, eu tinha sugerido de você falar mais a questão da segurança, né, da urna, do processo eleitoral, e se a gente ainda tiver tempo, né, porque é uma discussão que dá bastante, né, tema, a gente falar um pouquinho também do voto impresso. Tá. Essa apresentação eu vou fazer bem rápido, porque, na verdade, ela é de um dos chefes das sessões da coordenadoria, Rodrigo Coimbra. Ele é chefe da SEVIM, é a seção que desenvolve todo o software da urna. Modelo de ameaças e segurança, origem das ameaças. Basicamente, toda ameaça tem uma parte interna e uma parte externa, né? Pontos críticos de ameaça. Processo de desenvolvimento de software, fabricação das urnas, a geração e guarda de chaves, geração da versão oficial. Essa aqui é uma boa coisa para falar um pouquinho mais. Como garantir que a versão oficial que estará nas 450 mil urnas? Isso é um dado importante, e muita gente fala sobre isso. Distribuição e instalação de software, transporte dos dados de eleitores, candidatos e a configuração das eleições, como se dá a carga das urnas, distribuição dessas urnas, a votação, a apuração, o transporte dos resultados, a recuperação de dados e contingência de urna e a totalização e divulgação. Aqui estão os pontos críticos de onde estariam as ameaças, as possíveis ameaças ao processo eleitoral brasileiro. Fundamentos da segurança. Publicidade de processos críticos. Fiscalização e transparência. Ou seja, os processos críticos devem se dar de forma pública e possibilitar a fiscalização e a transparência. Aqui eu gostaria já de deixar uma informação que existem vários eventos em que os sistemas podem ser fiscalizados e auditados, tá? E depois eu posso falar mais adiante sobre isso. Aplicação de criptografia e assinatura digital, revisão por terceiros, testes de revisões frequentes, rastreabilidade e auditoria, segregação de papéis. Num lugar onde se concentra, no TSE, que se concentra o cadastro de eleitores, o registro de candidaturas, o software de urna, né, software de totalização e divulgação, e os softwares de prestação de contas eleitorais, que são a base do sistema eleitoral brasileiro, esses softwares, existe uma necessidade de segregação de papéis entre os entes que participam desse ecossistema, né? Por quê? Porque você não pode permitir que uma pessoa só, uma seção só, um chefe, um coordenador, um secretário de TI, tenha controle de uma parte do processo que consiga fraudar o processo. Quer dizer, o processo tem que ser segregado entre os vários atores que fazem o sistema. E controle de acesso. Proteção do voto eletrônico. Processo de desenvolvimento do software. Uso de ferramenta de controle de versões. O software é versionado o tempo todo, de forma que a cada momento se sabe o que foi feito e quem fez. Tá? E é verificado por nós mesmos. Cada coisa que é feita no software, que é construído a cada momento, a gente consegue levantar quando foi feito e quem fez. Análise estática do código e integração contínua. O tempo todo a gente está fazendo análise desse código através também de software, né, de software de análise, e estamos executando o software, compilando esse software, fazendo ele funcionar e gerando novas versões. Isso o tempo todo, e essas versões são verificadas por uma equipe que é fora da equipe que faz o software, que é desagregada da equipe que faz o software. Controle de acesso físico às salas.
onde o software é criado, nós temos controle de acesso físico, código para entrar na sala. Equipe de desenvolvimento é incapaz de assinar o software oficial para execução nas urnas. Ou seja, a equipe que desenvolve o software, ela não consegue, não tem a chave capaz de assinar o software para transformar ele em oficial. Isso é bastante segregado. Eu chego a dizer o seguinte: a equipe que faz o software de urna não consegue sequer decriptografar o BU que foi gerado. Uma vez que o software está oficial, a equipe que faz o software consegue gerar um BU, consegue fazer com que aquele boletim de urna seja gerado pela urna. Sequer conseguem ler aquele software. Só quem consegue ler aquele software é a equipe que faz a totalização. Aquele software, não, aquele arquivo. Teste frequente por equipe distinta no TSE. Teste frequente por equipes dos TREs. Os sistemas são, ao longo do período de desenvolvimento e produção, eles são levados para ser testado por equipes distintas em todos os TREs. A gente tem um processo que a gente chama de teste em campo, em que são vários, são mais de 20 ao longo do processo de 2 anos de construção de uma eleição, que o software é testado para essas equipes independentes dos TREs e que verificam se o software está atendendo as características necessárias para fazer a eleição. 6 meses de abertura de código-fonte. Aqui eu gostaria de fazer um parênteses. Eu vou ler para os senhores, para não atrapalhar a apresentação. Eu não sei se eu vou atrapalhar, talvez eu atrapalhe com isso. Mas eu vou falar assim, se eu atrapalhar, eu vou tentar voltar. Tá? Eu tenho aqui a relação de quem pode, durante 6 meses, isso hoje, tá? Nós estamos num processo de aumento aumento dessa relação e do tempo. O tempo vai passar para 1 ano, tá? Mas ao longo de 6 meses, o software fica aberto no TSE para várias entidades. Eu não sei se os senhores vão ver, que está abrindo aqui. São ao todo 15 entidades, mas dá muito mais pessoas. Está tão lento esse troço, tá? As entidades, isso está numa resolução, tá? As entidades que estão durante 6 meses, que podem olhar, podem verificar e fazer críticas, inclusive impugnar o próprio software. Todos os partidos políticos e coligações que estiverem concorrendo ao pleito. A Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, a Controladoria Geral da União. Sim. Só para a fim de caracterizar melhor. Partidos políticos são organizações governamentais da sociedade, né? Sociedade civil, pode ser assim. Ordem dos Advogados do Brasil, sociedade civil. Ministério Público, uma entidade que tem o poder do processo, né? Do processo criminal no Brasil e é parte em todos os processos. Congresso Nacional, ou seja, o Poder Legislativo. Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário. Controladoria Geral da União, Poder Executivo. Polícia Federal, Executivo. Sociedade Brasileira de Computação, Sociedade Civil. Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Provavelmente vários dos senhores poderiam serem nomeados pelos seus conselhos, se os senhores forem engenheiros, provavelmente sim, para participar da verificação durante 6 meses do Código da urna. Conselho Nacional de Justiça, Poder Judiciário. Conselho Nacional do Ministério Público, também o Conselho do Ministério Público fora. Tribunal de Contas da União. Isso é Poder Legislativo. Forças Armadas. As Forças Armadas estão legitimadas para passar 6 meses olhando todo o código da urna eletrônica, e não só da urna, tá? Da totalização também. Entidades privadas brasileiras sem fim lucrativo com notória atuação em fiscalização e transparência e gestão pública credenciados junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Basta uma entidade dessa se solicitar para ir fazer a verificação. Departamento de Tecnologia da Informação de universidades credenciadas junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Todas as universidades que têm um departamento
tá, de tecnologia da informação podem se credenciar a participar desse período de 1 ano, de 6 meses olhando o código. E esse é o fator que as pessoas simplesmente não se dão conta. O processo eleitoral brasileiro, ele é facilmente auditável, tá? Facilmente auditável, e está durante 6 meses à disposição da sociedade civil, dos 3 poderes, tá? Através de seus entes representativos. Isso aí, nós estamos ampliando esse prazo, estamos criando ainda para essa eleição algumas novidades sobre o aumento dessa transparência, dessa fiscalização, que a gente não pode ainda entrar nesse detalhe. Mas podem ter certeza que vão ter surpresas, além dessas, bem agradáveis. Publicações acadêmicas das evoluções do software. Várias das evoluções do nosso software geram artigos científicos que são publicados e colocados para a comunidade científica avaliar. Parceria com o CTI. Essa parceria com o CTI, eles faziam pré-exame do código-fonte para nos ajudar, um parceiro nosso. O CTI saiu dessa parceria, nós estamos montando uma parceria com uma outra entidade ainda mais significativa. Isso em breve estará sendo colocado. E votação paralela. Não sei se os senhores sabem o que é votação paralela, mas em torno de 100 urnas no Brasil, nas eleições, isso provavelmente vem a aumentar também, são escolhidas no dia da eleição, na véspera da eleição, são sorteadas no sábado. 100 urnas eletrônicas são sorteadas no sábado, elas são substituídas por urnas que estão, dá-se carga nessas urnas de substituição, essas urnas são transportadas sob total segurança para os tribunais regionais eleitorais e são executados um teste de caixa preta nessas 100 urnas, ou seja, os partidos e as coligações, ou se eles não comparecerem, os estudantes de escolas de primeiro grau votam em votos em papel, esses votos são depositados numa urna eletrônica e depois são cantados na frente, através de filmados, e aí é digitado na urna. E a urna, no final, emite um boletim de urna, e esse boletim de urna é conferido, ou seja, é um tipo, como conhecido teste de caixa preta, em que você não sabe o que está na caixa preta, mas você sabe a entrada, então você tem certeza da saída. É como se eu não soubesse eu aplicasse uma tensão de um dos lados de um transformador, ou de uma coisa qualquer, e conseguisse, não soubesse que tem que estar na caixa, e conseguisse ler do outro lado. O Ernie lembra bem disso aí, né, na escola. Como é que a gente descobria o que tinha dentro daquele objeto, bastante saber o que entrava e o que saía. Isso é um teste de caixa preta. Isso é feito em 100 urnas e em cerimônia pública em todos os 27 tribunais regionais eleitorais do país. Bom, seguindo, teste público de segurança. Marco do processo de desenvolvimento dos sistemas eleitorais, contribuição da comunidade técnica especializada para aperfeiçoar os mecanismos de segurança. Ciclo de análise, teste, correção e validação da correção. 5 edições do teste público de segurança foram executadas, mas antes eu vou explicar o que é o teste público de segurança. Agora, em novembro desse ano, nós vamos fazer a versão 2021. Já tem um edital, publicado no Diário Oficial, em que as pessoas são convidadas, técnicos são convidados a se inscreverem, criarem planos de teste para atacar a urna eletrônica. Isso deve acontecer agora no finalzinho de setembro, não tem a data correta de cabeça, mas eu acho que nós temos um... por favor, aí. Pessoal, vamos fechar o microfone aí. Bom, esses testes, as pessoas se inscrevem, apresentam planos de invasão da urna eletrônica, e a gente se junta, aprova esses planos e paga diárias e passagens para essas pessoas virem a Brasília, passarem uma semana olhando o código-fonte, com a urna na sua mão, dentro do Tribunal Superior Eleitoral, olhando com todo o código-fonte à sua disposição e tentando executar o seu plano para atacar.
Esses testes de segurança foram feitos em 2009, 2012, 2016, 2017 e 2019. Eles são muito noticiados na mídia, dizendo que o hacker conseguiu invadir a urna. Nunca conseguiram nenhum tipo de invasão. Conseguiram algumas quebras e que nós imediatamente corrigimos essas quebras. E esse teste acontece em novembro do ano não eleitoral, e quando alguém consegue alguma coisa, a gente faz um reteste em maio, em que essas pessoas ou entidades são convidadas a comparecerem ao TSE, com tudo pago, diárias e passagens, para refazer o teste que foi feito lá e ver se a solução implementada por nós foi suficiente para corrigir o problema. Por exemplo, nós tivemos um teste há algum tempo atrás que a pessoa conseguiu captar as ondas magnéticas do teclado da urna eletrônica. Tá? Isso aí estava muito pertinho, né? Claro que isso não tinha muito utilidade prática, mas poderia, pelo menos em tese, colocar o sigilo do voto em risco. Ou seja, se ele conseguisse captar quais são as teclas a partir da questão das ondas eletromagnéticas que essas teclas geravam, eles poderiam, em tese, a partir de uma antena colocada perto da urna eletrônica, captar o sigilo do voto, ou quebrar o sigilo do voto. O que nós fizemos? O teclado da urna, de lá para cá, foi totalmente blindado para que essa possibilidade não acontecesse mais. Então, esse é apenas um exemplo, são vários exemplos de algumas coisas que se conseguiu ao longo do tempo desses vários testes de segurança que a urna evoluiu. A gente não considera isso um desafio. A gente considera isso uma participação da sociedade técnica nos ajudando a melhorar, ao longo do tempo, a urna eletrônica. Tá? E a urna eletrônica de 96 era uma urna. A urna atual é outra urna completamente diferente. Nós vamos falar disso um pouquinho mais adiante. Alguma dúvida sobre esse teste de segurança? Por favor, como vocês estão falando com startups, eu vi o início da conversa, se tiver alguém lá, que tiverem conhecidos, podem dar o meu contato e eles quiserem participar dessa possibilidade, seria interessante. Quanto mais pessoas vierem para o TSS fizerem essas colaborações tentando nos atacar, será melhor para a gente, para o processo eleitoral brasileiro como todo. Bom, aqui alguns trabalhos científicos que foram feitos sobre, aqui ele chama de, que a nossa urna o pessoal fala que é um DRE, né, que é uma urna que só não imprime voto e só grava. Na verdade, a gente diz que isso é um TDRE, porque ela, na verdade, ela tem dentro dela um hardware de segurança que protege todas as chaves que estão lá dentro. Esse é um artigo que foi escrito em conjunto pelo pessoal nosso, o Rafael e o Saulo são servidores, trabalham na Justiça Eleitoral, e os demais participantes que fizeram esse artigo científico construiu esse novo método de segurança da urna eletrônica que até hoje não foi sequer arranhado. Não estou dizendo quebrado, não, sequer arranhado. Aí está depois o QR Code aí, vocês podem conseguir a íntegra do artigo. Aqui é um outro artigo. Aqui é um outro artigo, sabe, o registro impresso do voto, autenticado e com garantia de anonimato, ou seja, como nós íamos aqui implementar, se tivesse que implementar, era a impressão do voto, e como a gente ia fazer essas garantias, as garantias não são totais, tá? Eu posso adiantar, mas como seria feito, também tem esse artigo também científico publicado pelo Rodrigo, que é o chefe da seção, o Zé Roberto Menezes Monteiro, que é um criptógrafo, e o Cladton da Silva Costa, que é o subchefe da seção de urnas eletrônicas. Tá? Aqui um outro importante documento, que é a resposta às vulnerabilidades e sugestões de melhoria encontradas nos testes públicos de segurança de 2017. Isso também está no nosso site, e a partir desse QR Code pode ser acessado. Nós ganhamos um prêmio de melhor artigo
sobre esse do DTRE, tá? Do José Roberto Monteiro, do Saulo e do pessoal. Esse foi um prêmio do SBSEG de 2019 de melhor artigo apresentado. Bom, fabricação, agora vamos voltar para a parte mais prática do negócio. Fabricação da urna. A urna é fabricada com monitoramento no chão da fábrica por equipe do TSE. Toda a urna eletrônica é vigiada do momento da primeira peça que é colocada na linha de produção até o final. E o aceite daquele suporte é feito na fábrica pelos nossos técnicos. A gravação do firmware é realizada em sala segura. O firmware é nosso e é gravado na urna em sala segura. O processo de certificação das urnas somente no TSE e nos TREs acontece. De forma que, sem a certificação, a urna não funciona. As urnas saem da fábrica sem a capacidade de executar o software, porque elas não estão certificadas. O software é desenvolvido pelo TSE, porque elas não estão certificadas ainda. E também saem de fábrica sem a capacidade de uso de todas as teclas. Ou seja, nem o fabricante da urna tem condição de garantir, tem controle sobre a urna eletrônica. Só o TSE tem controle da urna eletrônica. A urna eletrônica só passa a ser viável de ser usada depois de certificada por nós, depois de recebida, vigiada na fábrica, de como está sendo a fabricação, recebida por nós, e aí sim ela se transforma em urna. Até lá, ela é apenas um equipamento eletrônico que sequer funciona. Tá? Geração e guarda das chaves. Um conjunto de chaves diferentes por domínio ou aplicação de seu respectivo algoritmo. Chaves únicas de cada urna são geradas e armazenadas em hardware criptografado. Isso é importante. Cada BU, cada boletim de urna, ou cada arquivo que sai da urna é assinado por uma chave única pertencente àquela urna. Ou seja, quando chega na totalização, eu sei se aquela urna é verdadeira, de onde ela estava, em que seção ela estava, tá? E onde ela é esperada que estivesse. Depois eu vou explicar mais isso. Chaves usadas na integração de sistemas são segregadas, aqui está falhando para eu ler, segregadas e mantidas criptografadas. Ou seja, os sistemas eleitorais que estão sob a minha coordenadoria, eles são vários. E cada seção que gera uma parte dos dados, a seção de cadastro de eleitores, que gera o cadastro de eleitores, eles assinam unicamente, com a chave deles, aquele arquivo, tá? E aquele arquivo é assinado e recebido pela urna, porque a urna está esperando o arquivo da assinatura dos eleitores. A seção de candidaturas faz a mesma coisa, com chave própria, e são mantidas segregadas, de forma que nem os dados, o pessoal da urna sequer tem posse desses dados. Os dados não são de posse dos donos, da turma que faz o software da urna. Ele é separado, segregado pelas seções eleitorais do tribunal. Chaves usadas somente pelo software da urna são geradas durante a cerimônia de lacração por uma urna. Isso depois vai ter um desenhozinho, a urna, durante a lacração do sistema, que é um momento em que a gente transforma esse sistema em sistema oficial para ser distribuído, a chave que vai ser usada no software é gerada por uma urna, e só podem ser usadas por aquela urna eletrônica. Depois, se for necessário, eu dou uma explicação maior sobre como é que é o processo dessa coisa aqui. Aqui seria como é que estão os níveis de certificados. Eu não vou entrar bem nessa coisa não, porque seria uma conversa aqui de pelo menos 20 minutos, tá? Mas aqui vai ficar disponível, vocês podem depois fazer as perguntas por escrito aí que quiserem, que a gente responde, tá? Como é gerada a versão oficial? Cerimônia de lacração e assinatura digital. Em torno de setembro de cada ano eleitoral, a gente tem os softwares estão prontos, desenvolvidos, testados, e deveriam estar acompanhados por toda aquela gama de instituições que têm direito a acompanhar o desenvolvimento do software. Ou seja, 6 meses acompanhando, isso vai aumentar. Mas eles estariam com todo o software pronto, e nós temos que transformar aquele software oficial. Então, tem uma cerimônia que dura uma semana no Tribunal Superior Eleitoral, em que todas aquelas entidades fiscalizadoras são, de novo, convidadas a participar,
e é feito com publicidade e fiscalização dos procedimentos. Ambiente com controle de acesso físico. Aí, nesse momento, o software é compilado, e a assinatura digital e equipamentos isolados, ou seja, nós fazemos a compilação na frente das pessoas, não só do software da urna, do software de totalização também. E nós compilamos, no caso do software da urna, nós compilamos um compilador, na frente das pessoas. Tem até umas conversas que o compilador poderia estar colocando algum software mal intencionado na urna, a partir do momento que você coloca, o cara vê o código, mas ele não vê o compilador, você usa o compilador para gerar o código. Se você tivesse corrompido o compilador, você poderia ter colocado um software que ninguém conseguiu perceber, um software mal intencionado na urna eletrônica. Só que nós compilamos o compilador na frente das pessoas. Nós geramos o próprio compilador, o executável do compilador. Geração de chaves com auxílio na própria urna. Assinatura oficial do software para execução nas urnas realizada em sala cofre, com acesso restrito. A chave é assinada pelo nosso secretário dentro da sala cofre, onde ninguém pode entrar lá. Publicação dos hashes de todos os produtos gerados. Ou seja, à medida que nós terminamos de gerar os produtos, nós calculamos os hashes desses produtos e publicamos isso na internet. E fornecemos às pessoas a possibilidade de ir na urna e em todos os softwares da Justiça Eleitoral e verificar no dia da eleição se o hash do software que está instalado na urna eletrônica bate com o hash do software que foi publicado na cerimônia de lacração. Ou seja, qualquer fiscal partidário, qualquer membro daquelas entidades, mais de 15 entidades que eu citei, só que quando se fala em universidades é muito mais isso, né? Pode-se ir na urna eletrônica e solicitar a verificação dos hashes de todos os programas que estão dentro da urna eletrônica para ver se batem com o hash que foi publicado durante a cerimônia de lacração. Isso impede, de fato, qualquer tipo de manipulação dos softwares dentro da urna. O software da urna é oficial e conhecido pela gente, conhecido pelas pessoas. Isso é auditabilidade. E análise do código-fonte binários. Nós permitimos, durante essa cerimônia, também que se acompanhe o código-fonte e os binários gerados a partir deles. A cerimônia de lacração, ela começa com a compilação do gerador de chaves. Aí, a geração de chave numa urna eletrônica. Aí, a compilação parcial do Linux, que é o Linux da urna eletrônica. Aí, depois, nós vamos na sala cofre e assinamos o kernel e o bootloader da urna eletrônica. Isso volta para uma conclusão de compilação do Linux da urna e é feita a compilação do GDIOE, que é o software que permite a geração das flashcards que vão dar carga na urna. A partir desse momento, nós criamos um instalador do GDIOE, fazemos a assinatura da mídia e a guarda da mídia. A mídia é um CD que é guardado na sala cofre do TSE, com a reprodução de todos os sistemas eleitorais que estão lacrados, para que a qualquer momento, qualquer pessoa possa fazer uma auditoria no sistema que foi lacrado e verificar se o sistema que foi lacrado está em mídia não regravável dentro da nossa sala cofre, é o mesmo que se encontra nas urnas eletrônicas nos servidores do Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Ou seja, há um controle total da integridade e da autoria dos softwares que estão dentro do sistema eleitoral brasileiro. Isso talvez, todo esse processo que foi sendo criado ao longo dos últimos 20 anos, desde 96, 20 e poucos anos, foi sendo aumentado ao longo do tempo, criando um processo, hoje em dia, extremamente maduro de garantia de que o software da urna é o software que foi feito pelo TSE. Isso aqui é a cerimônia de lacração das urnas eletrônicas. Isso é em cerimônia pública, tá? Está aberto ao público todo. Distribuição e instalação dos softwares. Instaladores com assinatura, todos os instaladores são assinados. Autoverificação de integridade e autenticidade pelo software. Conferência do hash do software instalado, ou seja, aquela conferência do hash que eu falei, no momento da verificação, se confere se o hash é aquele que foi feito. E validação de assinatura com software independente. Nós permitimos que os partidos políticos façam uma verificação
gerem os partidos políticos, aquelas entidades todas, se quiserem, façam um programa que verifique as assinaturas que eles ajudaram a assinar junto conosco na lacração. Transporte do dado de eleitores e candidatos e configuração da eleição. Equipamentos servidores do TSE são mantidos em sala-cofre com controle de acesso. Canal seguro e autenticado HTTPS, que vai fazer a transferência desses dados para os TREs, onde vão ser feitas as cargas da urna. Todos os dados são assinados pelos sistemas que os produziram, ou seja, os dados de eleitor são assinados pela seção que gera o cadastro de eleitores, os dados de candidatos são assinados pela seção que gera o registro de candidaturas, e assim por diante. Todos os dados são assinados pelas seções de origem, e eles trafegam assinados por esses meios seguros, e aí chegam nos TREs e são carregados na urna. Todos os dados críticos são criptografados pelos sistemas que produziram. Por exemplo, o pessoal da SECAD, que é a seção de cadastro de eleitores, ela criptografa todos os dados de biometria antes de mandar para a urna eletrônica. Os dados dentro da urna da biometria estão criptografados, de forma que ninguém consegue sequer pegar esse dado. É um jeito de proteger também os segredos do cidadão, né? Individualismo de cada pessoa. Os dados de biometria deles saem do TSE criptografados. Entre outros, tá? Geração de cartas. Aqui é o cadastro de eleitores, mais à esquerda, e o sistema de candidaturas. Eles assinam, isso vai para o servidor que está numa sala-cofre. Para um processo HTTP, ele vai para os tribunais regionais eleitorais, onde está o GEDAI-UE, tá? Que gera uma flashcard que é colocado na urna eletrônica, tá? Com o processo eleitoral, os candidatos, as sessões, os eleitores e o software da urna. E isso, ele atribui àquela urna uma sessão eleitoral. Tá vendo? Sessões ali, ele atribui eleitores, candidatos e uma sessão eleitoral para aquela urna. E a urna informa para o GEDAI-UE qual é o número interno da própria urna, que é o único número interno da própria urna. E aí o GEDAI-UE passa para o sistema de totalização que urna está em que seção. Com isso, o sistema de totalização consegue saber que a urna 10 está na seção 20. E se chegar um boletim de urna, imaginando que uma urna seja roubada no meio do caminho, uma urna com carga, né? Dada a carga para a seção 10, foi lá roubada no meio do caminho e conseguiram votar, e antes de terminar quando terminar a votação naquela sessão, consegue se bloquear o boletim de urna daquela sessão de alguma forma, não sei como faria isso, mas aí transmitiria o boletim falso. Quando chegou o boletim falso, mesmo vindo de uma urna verdadeira, a totalização sabe que aquela urna não deveria estar ali, não deveria receber aquele BU e já coloca em pendência, já o coloca para que até que alguém consiga explicar por que o boletim de urna da seção, da seção 20 não veio com a urna 10. Certo? Isso é todo um processo de segurança de nível muito, 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 muito difícil de ser sequer arranhado, quanto mais quebrado, como falo por aí. Apuração dos óbitos diretamente sobre o RDV sem intervenção humana. Ou seja, o que acontece? Ao final, depois das 17 horas, ao encerrar a urna, a partir do RDV, onde estão registrados os votos, é gerada a apuração, que é o boletim de urna. Tá? O boletim de urna é a soma, é o resultado de cada candidato naquela sessão, todos os candidatos que foram votados. Então, candidato A, 10 votos, candidato B, 25 votos, candidato C, 15 votos. Ou seja, já é a apuração daquela sessão. O boletim de urna é impresso em 5 vias. Tá? São 5 vias obrigatórias do boletim de urna e mais 5 possíveis de ser impressas. Tá? Uma dessas vias, a primeira impressa, ela é impressa antes da gravação da memória de resultado. Antes da gravação do resultado da eleição na própria mídia de resultado que vai ser transmitida, o primeiro boletim é impresso. Ou seja, antes de gravar o dado, nós publicizamos o resultado daquela sessão, fazendo com que seja impossível de alterar o resultado.
E uma das vias do boletim de urna deve ser afixadas na sessão eleitoral. Ou seja, todas as sessões eleitorais, na porta da sessão, fica fixado o boletim de urna, que é gerado antes da própria memória de resultado, onde vai sair transmitida para o TSE fazer a totalização. Ou seja, o resultado de cada sessão é conhecido antes de ser transmitido. Beleza. Uma segunda via, duas vias são dadas para a zona eleitoral para ser arquivadas, as outras vias, algumas são dadas, uma é dada para os fiscais dos partidos, e uma via o presidente da mesa eleitoral, o mesário presidente, deve levar para casa, é dele, para verificar no dia seguinte ou 2 dias depois, se aquele boletim de urna que ele gerou e que ele assinou junto com os fiscais é o mesmo que está publicado no site do TSE. Ou seja, com isso, nós fazemos com que haja 450 mil fiscais que comandaram a eleição em suas sessões eleitorais e que veio, se o resultado que eles publicaram às 17 horas é o mesmo que está totalizado pelo TSE. E todos os boletins de urna têm um QR Code, e nós fornecemos um programa chamado Boletim na Mão, que qualquer pessoa pode capturar esses QR Codes e, tendo no seu celular. Por exemplo, eu já vi em eleições municipais, eles mandam um fiscal para cada eleições municipais de cidade pequena, um fiscal para cada local de votação, eles capturam os boletins de urna e encaminham esses boletins de urna para uma central deles, do partido lá. E eles conseguem totalizar antes da gente, né? Antes da gente conseguir chegar à conclusão de quem ganhou a eleição, eles já sabem. De tão transparente que é o processo. E, de novo, a votação paralela. Ou seja, outra coisa que eu gostaria de dizer, o que nós publicamos na internet não é o boletim que veio da urna, é o boletim que está na totalização. Ou seja, o processo de totalização pega aquele boletim de urna e coloca no banco de dados. Depois a gente roda um procedimento que pega o boletim, os dados que estão no banco de dados e formata num formato parecido com o boletim da urna, para que seja comparado. Então, efetivamente, o que está se comparando é o boletim impresso pela urna eletrônica com o boletim da totalização, e não o boletim transmitido. Porque se fosse o boletim transmitido, eu estaria comparando a mesma coisa com a mesma coisa. E comparar a mesma coisa com a mesma coisa sempre vai dar igual. Isso seria uma enganação da nossa parte. Então, o que a gente faz? A gente compara o boletim impresso com o boletim que está totalizado, para garantir que o boletim que a pessoa viu, que transitou e que foi publicado na urna eletrônica, na sessão eleitoral, é o que está na totalização. Transporte dos resultados. Gravação segura na memória de resultados. Assinatura digital dupla. Nós temos uma assinatura que é por estado, que é feita pelo CEPESC. CEPESC é um órgão da ABIN, que é da Executivo. Tá? É sempre importante falar isso. O pessoal diz que o TSE julga, faz, o quê? Aqui é um órgão do Executivo que faz, criando a criptografia a criptografia e a assinatura que vai assinar os boletins de urna. E pelo hardware de segurança. Então, eu tenho uma assinatura que é por estado e uma assinatura que é por urna. Todos os arquivos de urna são assinados com essas duas assinaturas. O boletim de urna é criptografado. Ele precisava ser criptografado? Não, porque a segurança está na assinatura. Por que ele é criptografado? Porque ele, sinceramente, ele foi uma vez lá atrás, porque naquele tempo não tinha assinatura, em 96, então a segurança estava na criptografia. Mas uma vez que ele foi criptografado lá atrás, hoje em dia dizer, não vai precisar mais criptografar, não, para a gente é difícil, entendeu? Então a gente mantém essa criptografia do boletim de urna apenas porque uma vez feita uma segurança no passado que era importante, hoje em dia não é tão importante, mas a gente não pode mais ceder, não pode voltar atrás. E todos os dados de biometria são criptografados. Deixa eu tentar falar um pouquinho sobre a biometria aqui, rapidinho. Olha só, fala-se um eleitor, o mesário poder fazer um eleitor votar pelo outro, né? Pode. Se você não conseguir ser identificado na urna com a sua biometria, o mesário pode autorizar. Ele autoriza fazendo duas coisas. A primeira coisa é perguntando o seu ano de nascimento. Ele vai ter que digitar seu ano de nascimento e vai ter que bater com o ano de nascimento que a urna sabe. Que ele não sabe porque não está na folha de votação. E tem uma outra coisa que o mesário tem que fazer, colocar a biometria dele na urna eletrônica.
nesse momento que ele libera a urna eletrônica com a biometria dele, e essa biometria é transmitida para a gente, ou seja, ele estará, se ele estiver fazendo uma pessoa votar por outra, ele estará fazendo prova contra si mesmo. Conexão segura para o envio dos arquivos. Os arquivos são enviados pela intranet do TCE ou pelo JE Connect, que é um software que gera um software que é usado nas escolas para fechar uma VPN entre a escola e a Justiça Eleitoral, e fecha a coisa, e tudo em HTTPS. Olha, os arquivos de urna são verificados antes, o transportador, que é o sistema que faz essa transmissão, ele verifica a assinatura antes de transmitir. E o software que recebe, que é o totalizador, verifica a assinatura na chegada. Ou seja, nós vamos atacar, tudo ou é na internet da Justiça Eleitoral ou é via VPN, mas o pessoal fala assim, vamos atacar a transmissão. Pode atacar porque o software, o boletim de urna é verificado antes e depois. O que chegar lá, nós não transmitimos nenhum boletim de urna que não seja feito pela urna e não recebemos nenhum boletim de urna que não seja feito pela urna. Ou seja, a transmissão do boletim de urna é extremamente segura. E validação das assinaturas antes do envio e no recebimento. Recuperação de dados e contingência, cadeia de segurança do boot da urna, LED de segurança na cor verde, autoverificação de integridade e autenticidade do software, somente dados íntegros e autênticos são recuperados. Por exemplo, isso aqui, se a urna deu um problema. Se a urna deu um problema, você vai fazer uma contingência, tirar a flash da urna, botar numa outra urna, e todo esse procedimento é mantido. Histórico de contingência na urna, ou seja, se a urna quebrou e eu coloquei outra urna no lugar, aquela urna tem que ser uma urna de carga, uma urna de contingência. E aí, a totalização vai saber, começou a eleição com essa urna, ela quebrou, foi substituída por essa outra quebrou, foi substituída por aquela, todas essas, a urna esperada quebrou, foi usada 2 urnas de contingência, e todas essas urnas estão registradas na minha tabela de correspondência. E cria-se esse histórico, e eu sei cada urna que entrou numa sessão, se ela é autêntica. Se ela não é autêntica, esse boletim é jogado fora imediatamente quando uma urna não está dentro dessa tabela de correspondência. Código verificador da urna com poder de autenticação e recuperação de dados feito na própria junta eleitoral. Esse processo de recuperação de dados não é feito na sessão eleitoral, ele é feito após, na junta eleitoral, na presença dos juízes eleitorais. D'água aí. Eu acho que você já trouxe para a gente, pelo menos para mim, bastante informação que eu não tinha conhecimento, e está bem claro o quanto é segregado o processo, né, os níveis de segurança, né, e eu queria te perguntar, se tem toda essa preocupação, toda essa questão, por que tem tanta discussão sobre esse tema? Você acha que é falta de informação? Vocês têm lá, né, o site do TSE e tudo. O que você acha que é essa desconfiança, toda essa questão que roda em torno da urna eletrônica? Eu acho que nós do TSE temos um problema muito sério de comunicação. Isso é um problema sério nosso, que é tradicional. Nós não conseguimos nos comunicar com a sociedade. Eu estou aqui fazendo um esforço para conseguir fazer isso, mas eu sei do quanto é duro, chato ter que ficar ouvindo esse montão de balangandã de técnico, né? Quantas pessoas estariam, assim, nesse horário, às 21h41, dispostas a ficar ouvindo essa conversa chata do Zé? E quanto mais fácil de acreditar de que um cara que invadiu a NASA, invade isso, por que não invade a urna? Bom, a urna não está na internet. E eu gostaria de fazer uma pergunta: quantos foguetes da NASA foram desviados de rota pelos hackers, que se conhece até hoje? Nenhum. Eles conseguiram lá pegar uns dadinhos de nada da NASA. Ou seja, existe toda é muito mais fácil, na minha opinião, isso aí é só opinião, e eu prefiro não discutir muito, mas é muito mais fácil acreditar na insegurança do processo eleitoral do que na segurança. Também reputo isso um pouco,
o Nelson Rodrigues já falava, né, que a gente tem um complexo de vira-lata no Brasil. A gente não pode acreditar que faz um troço bem feito. E isso é uma questão... nós temos um complexo de vira-lata terrível nesse país. Se por acaso alguém chegar e mostrar uma coisa super bacana, uma coisa, ele vai achar, né, isso não serve, não é nada. Essas questões que rodam, o holandês quebrou o código, ou não sei quem quebrou o código, isso são mitos. São mitos, a gente explica isso. Durante nós temos uma coisa lá de verdades ou mito, em que tem todas as explicações, está no site do TSE. Agora, a nossa comunicação é muito difícil de ser feita. Também, a gente trabalha com crenças. Algumas pessoas acreditam realmente que a urna é fraudável. Eu não vou falar de política, mas essas pessoas estão nos dois aspectos da política, dos dois lados. Não tem gente só de um lado, não. Tem gente dos dois lados achando isso. E achando com toda a sua... com toda a força. Eles acreditam piamente que isso é verdade. Eu acho que o processo eleitoral manual também é passível de fraude, né? Eu acho que até um pouco mais vulnerável até do que o digital que você apresentou aí. Eu não sei por que fica tanta... O próprio, né, quem está no governo, na situação, na oposição, em independentes momentos, né, da nossa história, terem essa dúvida. Eu não sei há uma participação. Eu acho que tem duas pessoas na fila querendo fazer pergunta, mas eu gostaria de dizer que, apesar de todas essas possibilidades de auditoria, há uma participação muito pequena da sociedade civil na verificação efetiva da segurança do coisa. Eles adoram achar que está errado, mas efetivamente não participam. Tem gente que participa? Como é que é essa participação aí nessa... Já foi maior. Esses testes públicos nessa questão. Já foi maior. O teste público tem bastante gente de academia. A academia realmente comparece. Tem gente de fora, do exterior? Não, é só brasileiros. O teste foi aberto para brasileiros. Isso é até uma coisa que eu discordo, sabe? Eu achava que devia ser aberto para os estrangeiros também. Também acho. Mas durante a feitura da resolução que cuida disso, falou de brasileiro nato acima de 18 anos. É uma coisa que eu discordo, mas é assim que está a resolução. Eu acho que não tinha motivo nenhum para impedir, sei lá, nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Sendo que 200 milhões, pouco no Brasil. Para que impedir 6 bilhões e 800 milhões de pessoas de verificar a urna? Eu não teria nenhum problema de colocá-la para organismos internacionais olharem. Mas uma das coisas que, eu não sei se vocês trabalham, alguém aqui está em banco de dados, eu só queria falar uma coisinha, só antes de terminar a apresentação, eu queria falar sobre validação do banco de dados da totalização. A urna, ela é assinada, cada linha do BU é assinado. E quando isso vai para o banco de dados, essa assinatura faz parte. Então, linha a linha de cada BU é assinada. Se alguém conseguisse entrar no banco de dados e mudasse o valor dentro da totalização, a assinatura que está lá não ia bater. E essa assinatura, ela vem da urna, feita pelo software da urna. Não é uma assinatura que a totalização coloca, já vem dentro do BU. Ou seja, essa é uma segurança que é impossível fraudar o software da totalização, uma vez que o dado vem assinado linha a linha da urna eletrônica. Mas nós temos duas pessoas querendo perguntar, acho que é o Elson e o Luciano. Tá. Posso perguntar? Fala, Elson. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, são duas perguntinhas rápidas. A primeira é o seguinte, se chegasse para você e falasse, olha, nós temos aqui um orçamento significativo para você, ainda assim, dar mais segurança ao sistema eleitoral, que eu já considero extremamente seguro, eu já tinha sabido disso e agora ouvindo você falar. Essa é a primeira pergunta. O que você faria? A segunda pergunta é assim, se você tivesse que chamar alguém para certificar a segurança do sistema eleitoral, quem você chamaria? FBI, Comitê de Segurança norte-americano,
Assim, e o motivo dessas perguntas é saber assim, o que mais pode ser feito se dinheiro não for problema? Vamos tentar pensar. A primeira pergunta, o que poderia ser feito? Olha, nós estamos realmente... eu triplicaria a equipe que eu tenho de desenvolvimento. Eu acho que nós estamos assim no nível de conseguir fazer as coisas muito apertado. Na equipe não se tem concurso público há muito tempo, uma boa parte da equipe tem que ser terceirizada, e eu tenho algumas... poderia sim receber, se tivesse mais dinheiro para investir nisso, eu poderia sim fazer um software não mais seguro, que eu acho que tudo de segurança está devidamente implementado. Mas eu poderia fazer melhor, nós poderíamos fazer melhor. Mas eu acho que a pergunta do Elson é o que você poderia, se você tivesse muito dinheiro, me corrija, Elson, se você tivesse muito dinheiro, provar que isso tudo é seguro. Factível. Eu conseguiria provar que tudo é seguro. O único jeito de eu fazer era fazer com que as pessoas participassem mais. Eu pagaria mais a elas para participar, e não só no teste público de segurança. Eu pagaria universidades no Brasil inteiro para mandarem técnicos lá durante 6 meses, 1 ano, para ficar olhando. Programas de pós-graduação, programas de mestrado, programas de doutorado, sustentando bolsas para esse povo todo ficar lá. Eu acho que seria uma... Eu acho que é um problema de divulgação, né, de disseminação da informação e de como esse processo eleitoral digital é feito, é construído, né, pela gente. Exato. E a outra pergunta do Elson é: que entidade você chamaria para testar essa... Eu nunca pensei nisso, eu sinceramente nunca pensei. Não conheço uma entidade que seja internacional, que não tenha conhecimento para escolher uma entidade, não. Mas eu adoraria ver o pessoal da MIT olhando o nosso trabalho. Eu ficaria muito satisfeito com isso, mas não sei se... Da NASA? Uma pergunta. Parabéns aí pela apresentação, cara, muito legal, tá, pelo trabalho. São 2 perguntas, na verdade, tá? Você comentou essa questão aí da dificuldade de comunicação, né? E você comentou, quer dizer, você tem lá uma questão da validação da entrada, tem uma caixa preta e tem a validação da saída, né? A grande interrogação da sociedade acaba sendo, né, qual a questão da sociedade exatamente o que acontece nesse meio, né? Que a questão lá do recibo, lá da emissão lá do voto impresso, na verdade seria um recibo, como se fosse uma nota fiscal, né? Já que existe essa dificuldade de comunicação e existe esse pleito pode dizer, por parte da sociedade, né, que gera um atrito desnecessário, né? Qual é a dificuldade, né, de implementação desse recibo, né? Por que não implementar esse negócio e falar, está aqui a comprovação, você teve a entrada, está aqui o teu comprovante dizendo o que você votou e ele foi processado aqui dentro, e está aqui a saída que, se você quiser, você pode checar. Aí seria o voto impresso... Não voto impresso, seria o recibo para um voto auditável, que é um pleito aí de parte, né, que gera uma discussão aí, cara, insana, que bota em xeque discussão, se é seguro ou não é seguro. Quer dizer, por que não atender esse pleito e tirar essa nuvem negra de cima da cabeça? Tá? Essa é a primeira pergunta. Tá bom, posso Tem aspecto político, tá? Não tô... Aquela história, se o meu usuário quer um negócio, cara, porra, se aquilo que faz ele feliz, cara, pô, maluco, por que não entregar esse negócio para ele e tirar essa nuvem negra da cabeça? Eu posso descompatibilizar aqui? Que a comunicação talvez não seja o voto impresso, por isso que a problema da comunicação, acho que não seria o voto impresso, né? Seria talvez tipo uma nota fiscal, que o comprovante do meu cartão de crédito que sai lá a minha despesa, tá? Então talvez até a nomenclatura que gere crise, né? O que se tem, teria a composição do voto, teria, né? Teria que ter, né? Para a pessoa poder conferir. Para você poder conferir, né? Então, olha só. Olha como é que está a coisa. Isso seria a impressão do voto, que aí ficaria isso depositado numa urna automaticamente, né? Como é falado pelo processo, e ninguém teria acesso a isso. No substitutivo que foi votado, estava escrito lá, e eu acho que a Fernanda eu passei isso para a Fernanda, não sei se você tem, estava escrito lá que 100% da apuração seria feita a partir do voto impresso.
Ou seja, o que estavam querendo fazer é transformar a urna eletrônica numa caneta. Não é um voto auditável, é um voto 100% contado. É a mesma coisa de voltarmos à eleição, o que estava se querendo fazer é a mesma coisa de voltarmos à eleição 100% manual. Porque a urna eletrônica sequer poderia apurar, está escrito no substitutivo do deputado Felipe, acho que é Felipe o nome dele. Você poderia, quer que eu mostre como é que é? Não precisa não. Tá. Mas nesse ponto, você até me esclareceu, quer dizer, na verdade estão querendo fazer a questão da urna ser quase que uma caneta para que a apuração fosse papel e não eletronicamente. Uma caneta. O entendimento é que, na verdade, você criaria mais um canal para efeito de auditoria, não para apuração ser feita em papel, entendeu? Não é auditoria. A intenção não era auditoria, a intenção era fazer o voto 100% impresso. E isso está claramente no substitutivo. Eu acho que a Fernanda tem isso aí, eu passei para o R. Se vocês puderem disponibilizar esse substitutivo, mostrando, inclusive, está lá nas disposições transitórias. Ou seja, na verdade, nós íamos fazer o quê? Nós temos em torno de 500 mil urnas. Seriam 500 mil sacos de voto por turno. Esses 500 mil sacos de voto por turno deveriam ser abertos, segundo o substitutivo, às 5 horas da tarde, ao encerramento da sessão, e ser contados pelos 2 bilhões de mesários, imediatamente após a sessão. Nós íamos fazer uma eleição pior do que a eleição do passado, que antigamente, pelo menos, transportava esses votos para algum lugar, para aqueles ginásios, e ficavam sob guarda da polícia e dos juízes eleitorais até serem contados. Ou seja, a questão toda não é fazer auditoria. Se fosse para fazer auditoria e você imprimir 100% dos votos impressos para fazer auditoria em 100 urnas, seria um valor absurdamente caro para uma auditoria pouco eficaz, porque, na verdade, tu vai ter que contar voto. E fazer do jeito que eles querem, que estavam querendo, era simplesmente ter que contar todos os votos. Imagina a custódia, quanto a Justiça Eleitoral ia gastar de custódia para esses 500 mil sacos de voto por turno. Eu ia ter que custodiar em todas as cidades, a Justiça Eleitoral ia ter que custodiar em todas as cidades do Brasil, os mais afastados de rincões, esses sacos, e botar um segurança armado. Eu tenho uma apresentação que mostra isso na Argentina. E botar um segurança armado tomando conta desse saco de voto. O sequestro de um saco de voto anularia uma sessão. Enquanto eu sou o adversário de um deputado estadual que tem um voto muito grande, uma votação muito grande lá em Marechal Hermes, onde a gente estudou, né? A gente fez escola técnica, eu ia sequestrar os sacos de voto de lá. A urna eletrônica, imediatamente, a partir do momento que ela termina, ela já apura. Ela apura e publicita esse troço. Faz uma garantia muito maior do que a impressão do voto. Mas eu posso, talvez um outro dia, com mais tempo, se vocês quiserem, eu posso fazer uma apresentação explícita do que é perigoso de outros detalhes que é perigoso em imprimir o voto. O voto, só para falar assim rapidamente, o voto teria que ter o conteúdo do voto e uma assinatura, concorda? Sim. Eu teria que garantir que aquele voto é de verdade, que foi feito pela urna. Aí, imagina que você está olhando o voto, você consegue identificar que aquele voto é seu, certo? Foi o voto que você digitou. Você consegue identificar a assinatura? Não. Ou seja, o software estaria fazendo uma assinatura lá que você não é incapaz de verificar, porque visualmente você não sabe se aquela assinatura está correta ou não. E você ia ter que acreditar no software. Então, a tese da independência de software e coisa cai por terra. O voto impresso é tão dependente do software quanto o BU. Imagina que eu faça o seguinte, que você vota 10, 20, 30, 40, 50. Os seus 5 votos é isso, então a composição. Eu mostro para você 10, 20, 30, 40, 50. E na hora de eu assinar, eu assino errado. Aí, na hora de eu contar, é claro que esse voto vai ser contado a partir de um software, né? Claro, ninguém vai querer contar. O software vai ter um QR Codezinho, eu vou botar no QR Code, o software vai verificar aquele QR Code com a composição e vai verificar a assinatura. Nesse momento, a tua assinatura não bate. No momento que a sua assinatura não bate, o teu voto legítimo foi
Isso foi fraudado. Enquanto isso, o software que você não olhou e garantiu tudo pelo papel pode estar gerando, assim que você virou de costas, um voto que não é 10, 20, 30, 40, 50, mas é 50, 40, 30, 20 e 10, e com a assinatura correta. E você está fora e isso aí cai dentro do saco de voto. Você só muda o ponto de questionamento, né? A mudar só a posição do questionamento. É mais frágil. É mais frágil ainda. Enfim. Essa vida nossa não é fácil, cara. Isso que eu vou fazer elogio na próxima encarnação. Eu estou tentando explicar isso, eu tô com 61 anos. Eu estou tentando explicar isso nos últimos 25 anos e não consigo. Não converso ninguém. Não, mas é um bom ponto. Mas você comentou, né, cara, a questão de comunicação, né? Talvez abrir esse fórum, fazer mais eventos comunicando isso, explicando, para começar exatamente a consciência sobre as maluquices que estavam querendo fazer. Por exemplo, a minha visão não era fazer uma votação, a contagem manual, era criar mais um canal de editoria. Mas, de novo, o que você comentou, você vai mudar o ponto de questionamento, que antes agora está na urna e vai estar no software de leitura do voto impresso, que alguém vai ter que ler aquele negócio. Não é mais legal. Obrigado, viu? Mas, parabéns, cara. Eu acho que eu pegaria o gancho ali da pergunta do Welson e aplicaria o dinheiro nessa divulgação aí. Isso aí. Mais pessoas para criar mais credibilidade num processo que a gente viu que é tão minucioso, tão trabalhado, pensado com tanta, né, detalhezinhos de autenticação, criptografia e tudo, e pouca divulgação. E posso fazer uma pergunta? Desculpa. Que você comentou do nosso senso de vira-lata. Concordo com você, o brasileiro tem esse mal, esse senso de vira-lata, né? Por que nós não conseguimos, nesse processo de comunicação, mostrar para outros países, outras nações, sobre a questão da segurança do nosso processo para que eles sejam adotados também? Também, de novo, a gente volta, comunicação. Isso já foi tentado, ou por que isso não é feito? Já. Eu mesmo estive na Argentina, foi feito no Paraguai, foi feito na República Dominicana, todo mundo adorou. O software no México. A América Latina como um todo já teve visitas nossas, visitas deles, nós já vimos mais de 100 visitas de pessoal. Agora, o problema da urna eletrônica no Brasil, ela é usada em outros países também, mas o problema da urna eletrônica no Brasil, com essa segurança toda, ela é voltada por uma questão muito brasileira. Nós tínhamos um problema de fraude escandaloso no Brasil. Houve uma eleição, um pouco antes da urna eletrônica, no Rio de Janeiro, para deputado, que foi anulada. A eleição inteira foi repetida. Você deve lembrar disso. Ou seja, nós tínhamos... A fraude no Brasil era muito grande. Uma vez veio uma vez eu recebi uma comitiva aqui da Suécia, da Suíça. E eles vieram, a gente mostrou a urna eletrônica e viemos dar um passeio com eles pela cidade. Pegamos uma van lá, já estava no finalzinho, para passear e depois levá-los no aeroporto. E aí nós entramos no parque da cidade de Brasília, não sei se você conhece, é um troço lindo, muito bonito, a rua bonita, o gramado, muitas árvores e cheio de quebra-mola. Explicar para o suíço por que tinha quebra-mola naquela jossa foi muito mais difícil do que explicar. Sorte para ele. Ele não conseguia entender por que a gente faz uma rua toda lisinha e bota um calombo no meio dela. Existe várias coisas na Suíça são botadas em condado com as pessoas levantando a mão. Aqui no Brasil, se você perder uma eleição numa cidade do interior e você ficar verificado que se você votar num candidato que perdeu a eleição numa cidade do interior e seu voto foi descoberto, você pode perder, a tua mulher pode perder o emprego de merendeira. O teu filho pode perder a van que passa e pega ele e leva para a escola. Ele pode perder o uniforme, não receber mais o uniforme e a bolsinha para levar as coisas para a escola. Ou seja, o sigilo do voto do Brasil tem uma importância extremamente grande que não tem nos outros países. Que não tem. Olha, se você correr fora, aqui na América Latina, quando a gente fala na importância do sigilo do voto no Brasil, eles que têm uma situação bem parecida com a nossa em vários pontos, ficam surpresos. É inconcebível que
que a tua esposa perca o emprego dela na prefeitura, porque tu votou no cara que vai perder a eleição. Isso. Aí você fala, seria muito fácil fazer auditoria do voto com o voto não mais sigiloso. E aí poderia flexibilizar o sigilo do voto. Faz isso para ver o que acontece com aqueles recortes. A solução de voto no Brasil, ela foi feita por um país que, infelizmente, convive com a corrupção num nível absurdo. Legal. É a minha visão disso. Não, obrigado. Realmente, lamentavelmente, eu tenho que concordar. Tá? Verdade. Bom, já são 9 horas, né? Eu acho que a gente já discutiu bastante. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas eu acho que, de repente, se a gente puder marcar um outro dia, e aí o Melo apresentar a questão do voto impresso em si, mas eu acho que o foco hoje era realmente a gente entender um pouquinho mais sobre a segurança da urna e do processo eletrônico. Eu acho que ficou bem claro. Alguém tem mais alguma colocação? Busca a certificação internacional, pode ser uma boa chancela. Mas é uma coisa interessante, tá? Eu só queria isso aí, alguns contatos. Eu só queria colocar uma visão de futuro, que é uma visão de futuro nossa. A segurança da urna, como está cada vez mais no processo e no hardware, ela está saindo cada vez mais do software. Hoje em dia não tem mais nada de seguro que esteja no software. Nós estamos cortando todas as questões de segurança, de chaves que estavam ali no software antigamente e passando para o hardware seguro e para o processo de verificação. Então, a nossa visão de futuro, e vai ser breve, vai começar pelas entidades que eu citei no início e depois vai aumentando. A nossa visão de futuro é publicar o código da urna na internet. Nós chegaremos a isso nos próximos anos. Todos os brasileiros vão poder analisar e ver o código-fonte da urna eletrônica publicado na internet. Você vai poder baixar, botar na tua casa, compilar esse código, fazer o que você quiser com ele. Isso é a nossa visão de futuro e eu acho que aí sim nós estaremos atingindo o estado da arte até onde eu posso entender de um estado da arte, de um software de votação, e aí sim eu me aposento, que eu já estou com Tá novo aí, né, cara? Tá novo. Ainda tem muita coisa aí pela frente. Está faltando a gente votar pela internet, né? Esse é o meu grande sonho, né? Não ter que ir lá, mas isso já é outro capítulo. Rapaz, aí eu vou precisar de muito dinheiro para comunicação, porque agora como é que eu explico? Esse é o meu sonho, não ter que sair de casa para votar. Ô, Strack, tu tá muito quieto, cara. O que houve contigo hoje, cara? Pô, tô estranhando, pô. É que meu grande sonho é o dia que a democracia for um processo onde eu escolho se eu quero ir votar ou não, porque o resto, toda vez que a democracia for uma obrigação de votar, haverá corrupção e haverá fraude. Não há uma solução capaz de violar 100% o processo contra a fraude. Nenhum, zero. Então, o problema é o processo, o problema é a lei. A lei está errada. Então, a gente tem que mudar a lei. Como é que a gente muda a lei? A gente tem que passar para mudar a lei, passar pelo processo eleitoral, e aí esse é o problema. Mas eles erraram aí e acho que parecia... Legal, ótimo, parabéns aí, obrigado. Obrigado, Melo, valeu. A gente vai tentar combinar aí outros bate-papos com você, te agradeço de montão, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, espero que vocês dividam essas informações com o maior número de pessoas possíveis. Nós vamos. Valeu, obrigado, parabéns. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Melo. Um abraço. Pessoal. Parabéns. Abraço, pessoal. Parabéns. Muito bom.